Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva de Jesus. Porque hoje eu quero lhes contar uma história real, acontecida com um missionário na Nova Guiné. E o nome dessa história é O Campo de Abacaxis. A história do campo de abacaxis aconteceu em Nova Guiné. Ela durou 7 anos. É uma ilustração profunda de um princípio bíblico básico aplicado. Ao ler esse relato original, você descobrirá que ele é um exemplo clássico do tipo de lutas que cada um de nós enfrenta até que aprenda a aplicar o princípio da renúncia aos direitos pessoais. O missionário, então, relata para a gente o seguinte: minha família e eu trabalhamos com pessoas bem no meio da selva. Um dia, resolvi levar para aquela região alguns abacaxis. O povo já tinha ouvido falar de abacaxis. Alguns já os haviam provado, mas não tinham meios de consegui-los. Busquei, então, mais de 100 mudas de uma outra missão cristã. Contratei um homem da aldeia e ele plantou todas as mudas. Eu o paguei pelo serviço prestado, com sal e diversas outras coisas de que ele necessitava. E durante dias ele trabalhou. Precisei ter muita paciência até que as pequenas mudas de abacaxi se tornassem arbustos grandes e produzissem as frutas. Demorou uns 3 anos. Lá, no meio da selva, você às vezes tem saudades de comer frutas. Não é fácil conseguir frutas e verduras frescas. Finalmente, no 3º ano, pudemos ver surgir abacaxis que davam água na boca. E só estávamos esperando o Natal chegar, porque é nessa época que eles ficam mais maduros. No dia de Natal, minha esposa e eu saímos ansiosos para ver se algum abacaxi já estava pronto para ser tirado do pé. Mas tivemos uma surpresa desagradável após a outra. Não conseguimos colher nenhum só abacaxi. Os nativos haviam roubado todos. Eles os roubavam antes de ficarem maduros. É costume desse povo roubar as frutas antes que amadureçam, e assim o dono não as possa colher. E aqui estou eu, um missionário, ficando com raiva dessas pessoas. Missionários não devem ficar com raiva. Vocês todos sabem disso. Mas eu fiquei e disse a eles: rapazes, eu esperei 3 anos por esses abacaxis. Não consegui colher um único deles. Agora, outros estão amadurecendo. E se desaparecer mais um só desses abacaxis, fecharei a minha clínica. Minha esposa dirigia a clínica. Ela dava gratuitamente todos os remédios àquela gente. Eles não pagavam nada. Nós estávamos nos desgastando, tentando ajudá-los, cuidando de seus doentes e salvando as vidas de suas crianças. Os abacaxis ficaram maduros e um por um foram todos roubados. Então, achei que deveria me defender deles. Eu simplesmente não podia deixar que fizessem comigo o que queriam. Mas a verdadeira razão não era essa. Eu era uma pessoa muito egoísta que queria comer abacaxis. Fechei a clínica. As crianças começaram a adoecer porque a vida era bastante difícil naquela região. Vinham até nós pessoas com gripe, tossindo, pedindo remédio, e nós dizíamos: não, lembrem-se que vocês roubaram os nossos abacaxis. Não fui eu, eles respondiam. Foram outros que fizeram isso. E continuavam tossindo e pedindo. Não conseguimos manter mais a nossa posição. Reabrimos a clínica. Abrimos a clínica e eles continuaram roubando nossos abacaxis. Fiquei novamente louco de raiva e resolvi fechar o armazém. No armazém eles compravam fósforos, sal, anzóis e muitas outras coisas. Antes, eles não tinham essas coisas, por isso não iriam morrer sem elas, eu pensei. Comuniquei a minha decisão. Eu vou fechar o armazém. Vocês roubaram mais abacaxis.
Fechamos o armazém e eles começaram a resmungar. Vamos nos mudar daqui porque não temos mais sal. Se não há mais armazém, não há vantagem para ficarmos aqui com esse homem. Podemos voltar para a nossa casa na selva. E se mudaram para a selva. E ali estava eu, sentado, comendo abacaxis, mas sem pessoas na aldeia. Sem ministério, sem condições de aprender a língua para traduzir a Bíblia para eles. Então eu falei com a minha esposa: podemos comer abacaxi nos Estados Unidos, se é só o que temos para fazer aqui. Um dos nativos passou por ali e eu lhe pedi para avisar que na segunda-feira abriria novamente o armazém. Pensei e pensei em como resolver o caso dos abacaxis. Meu Deus, deve haver um jeito. O que posso fazer? Chegou o tempo da minha licença e eu aproveitei para ir a um curso intensivo para jovens. Lá ouvi que deveríamos entregar tudo a Deus. A Bíblia diz que se você der, você terá. Se quiser guardar para si, perderá tudo. Dê todas as suas coisas a Deus, e Ele zelará para que você tenha o suficiente. Este é um princípio básico. Pensei o seguinte: amigo, você não tem nada para perder. Vou entregar o caso dos abacaxis a Deus. Eu sabia que não seria fácil fazer esse sacrifício. Sacrificar significa entregar gratuitamente algo de que você gosta muito. Mas eu decidi dar a plantação de abacaxis a Deus e ver o que Ele faria. Assim, saí para a plantação à noite e orei: Pai, o Senhor está vendo esses pés de abacaxis? Eu lutei muito para colher alguns. Discuti com os nativos, exigi meus direitos, fiz tudo errado. Estou compreendendo agora. Reconheço o meu erro e quero entregar tudo ao Senhor de agora em diante. Se o Senhor quiser me deixar comer abacaxis, eu aceito. Caso contrário, tudo bem, não tem problema. Assim, eu dei os abacaxis a Deus, e os nativos continuaram roubando as frutas, como de costume. Pensei com meus botões: Deus não pôde controlá-los. Que tolice. Então, um dia, eles vieram falar comigo. Tuhuan, que significa estrangeiro. O Senhor se tornou cristão, não é verdade? Eu estava pronto para dizer: escute aqui, eu sou cristão há 20 anos. Mas, em vez disso, eu perguntei: por que vocês estão perguntando isso? Porque o Senhor não fica mais bravo, não fica mais com raiva quando roubamos seus abacaxis. Eles responderam. Isso me abriu os olhos. Eu finalmente estava vivendo o que estivera pregando a eles. Eu lhes tinha dito que amassem uns aos outros, que fossem gentis, mas sempre exigia os meus direitos e eles sabiam disso. Depois de algum tempo, alguém perguntou: por que o Senhor não fica mais com raiva? Eu passei a plantação adiante, respondi. Ela não pertence mais a mim, por isso vocês não estão mais roubando os meus abacaxis e eu não tenho mais motivos para ficar com raiva. Um deles, arriscando, perguntou: para quem o Senhor deu a plantação? Então eu disse: dei a plantação para Deus. Para Deus? Exclamaram todos. Ele não tem abacaxis onde mora? Eu não sei se ele tem ou não tem abacaxis onde mora, respondi. Eu simplesmente lhe dei os meus abacaxis. Eles voltaram para a aldeia e disseram para todos: vocês sabem de quem estamos roubando os abacaxis? Tuhuan os deu a Deus. Começaram a pensar sobre o assunto e combinaram entre eles: se os abacaxis são de Deus, agora não devemos mais roubá-los. Eles tinham medo de Deus e os abacaxis novamente começaram a amadurecer. Os nativos vieram para me avisar: Tuhuan, seus abacaxis estão maduros. Não são meus, eles pertencem a Deus, respondi. É melhor o Senhor comer, pois senão eles vão apodrecer. Então colhi alguns e deixei também uns para os nativos. Quando me sentei à mesa com minha família para comê-los, eu orei: Senhor, estamos comendo seus abacaxis. Muito obrigado por me dar alguns deles. Durante todos os anos que estive com os nativos,
Eles estiveram me observando e prestando atenção às minhas palavras. Eles viam que as duas coisas não combinavam. E quando eu comecei a mudar, eles também mudaram. Em pouco tempo, muitos se tornaram cristãos. O princípio de entrega a Deus estava funcionando realmente. Eu quase não acreditei. E mais tarde, passei a entregar outras coisas também a Deus. Essa história está registrada no livro A Verdadeira Felicidade, Estudos sobre as Bem-aventuranças. É um livro do pastor Jaime Kemp. É uma história real. E se Deus cuida de uma plantação de abacaxis e de um homem no meio da selva, certamente Ele cuida de você. Entregue o seu coração a Ele. No Salmo 37, verso 5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você está correndo atrás de muitas coisas. Você está cansado. Entregue todas as coisas ao Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu repito, se Deus cuida de uma plantação de abacaxis, certamente Deus cuidará de você e de tudo o que é seu. E quando tudo o que é seu for dele, então você vai desfrutar das suas coisas verdadeiramente. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre a sua vida. Quando for tratar com os outros, lembre-se do campo de abacaxis. Quando se sentir prejudicado, lembre-se do campo de abacaxis. Quando você sentir que não está sendo cuidado, lembre-se do campo de abacaxis. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Sim, é tempo de falar com o Senhor do Universo, com o Deus Todo-Poderoso, com o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos falar com o único intercessor, que é Jesus. Senhor Jesus, nós nos entregamos nas tuas mãos. E nós fomos desafiados com a experiência de vida de um missionário, com uma história real. E nós queremos nos lembrar do princípio do campo de abacaxis, todas as vezes em que nos sentirmos prejudicados e tivermos dificuldades com relacionamentos, Pai. Quantas vezes nós sofremos tanto por aquilo que nem sequer é nosso, mas ainda que seja, é muito melhor quando está nas mãos do Senhor, porque o Senhor cuida tão melhor. Então, se alguém tem se sentido prejudicado, se alguém tem se sentido roubado naquilo que lhe pertence, que ele possa entregar tudo ao Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre as vidas agora, Pai. Quantas vezes nós lutamos, brigamos, e isso não transforma a vida das pessoas. Que possamos viver a Tua Palavra, o Teu Evangelho, entregar tudo nas Tuas mãos. Quando não pudermos nos defender, que descansemos, sabendo que no tempo oportuno o Senhor vai nos defender. Quando não conseguirmos lidar com uma circunstância, com um problema, com uma enfermidade, com o que quer que seja, que possamos descansar, entregando tudo nas mãos do Senhor. Mas, Pai, se o Senhor cuida das nossas enfermidades, se o Senhor cuida das nossas dificuldades, se o Senhor cuida das nossas lutas, se o Senhor cuida, então, que o Senhor também possa, em nome de Jesus, cuidar de nós. Que as pessoas que nos ouvem agora não entreguem só aquilo que têm para o Senhor, mas entreguem tudo que são, entreguem a si mesmas. Que a graça do Senhor esteja sobre cada vida que nos ouve agora. Que a graça do Senhor esteja sobre cada coração. Que o Senhor possa se manifestar de uma maneira tremenda em cada vida e em cada coração. Pai querido, que as pessoas entreguem toda a sua vida ao Senhor, sabendo que o Senhor é o poderoso, o santo, o tremendo, o grande, que pode salvá-las e transformá-las. Opera com poder e graça em cada vida. Visita, Deus querido, aquele que não tem ninguém, que está no asilo, que está encarcerado, que está se sentindo sozinho na sua casa, que ele saiba que ele tem ao Senhor, que ele possa entregar o coração ao Senhor e que saiba que tem o Senhor. Visita o enfermo, que ele possa entregar a vida ao Senhor, e assim ele saberá que o Senhor cuida das nossas vidas em todo o tempo. Que a graça do Senhor e a tua salvação se derramem sobre as vidas das pessoas, e que onde a minha voz alcance agora,
Que a graça do Senhor também esteja alcançando vidas. Que o Teu Santo Espírito esteja agindo. É assim que nós clamamos, em nome de Jesus. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo. Conexão Sobrenatural.